E aí pessoal, aqui é Felipe, e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a plenitude dos tempos. E do que é que se trata a plenitude dos tempos? A passagem de Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, quando tudo estava preparado para esse evento, Deus envia Jesus Cristo até nós. São os eventos que antecedem a encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus Cristo. Se Cristo tivesse nascido em outro ponto da história, isso não iria ocorrer. Ou seja, o cristianismo não seria o que é hoje se Cristo não tivesse nascido exatamente nessa época. Esses eventos se dão através de algumas questões que ocorreram ali na história. E são essas questões que a gente vai estudar um pouquinho. Além dos judeus, romanos e gregos também contribuíram para que pudesse ser preparada a vinda do Filho do homem. Mas é claro que não dá para a gente falar sobre tudo da plenitude dos tempos, desses eventos que ocorreram antes, num vídeo só. Toda abordagem que é feita em história do cristianismo vai ser sempre um recorte. Mas a gente precisa abordar pelo menos algumas coisas para clarear a mente, para que a gente entenda como foram importantes esses eventos acontecerem. A gente vai ver um pouquinho sobre a contribuição que os gregos deixaram para que a plenitude do tempo pudesse chegar, para que o cristianismo então pudesse começar a ser estabelecido. Quando Alexandre o Grande dominou parte do mundo antigo, ele começou um processo chamado helenização, que é o que a gente vê hoje como americanização. E do que se trata então a helenização? Da difusão da cultura grega por todo o mundo antigo. Porque Alexandre achava importante que isso fosse feito. E mesmo após a morte dele, aqueles que o sucederam também continuaram com o processo de helenização. E isso acarretou em algumas coisas. A primeira contribuição dos gregos foi certamente o idioma falado. Na época em que Alexandre dominou a maior parte do mundo conhecido, que a gente tinha ali na Antiguidade, ele implementou que o idioma grego fosse como um idioma oficial. Então, se você quisesse se comunicar melhor com toda a população que estava ali dentro do domínio grego, você precisava falar o idioma grego. Isso era tão importante que, depois de um tempo, alguns judeus não falavam mais na própria língua materna, e eles falavam apenas em grego. Então, nesse sentido, foi preciso que fosse feita uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa versão foi chamada de Septuaginta. O Novo Testamento, importante que se diga, também foi escrito em grego, o que facilitou com que todo mundo que recebesse as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, pudesse entender o que estava ali. Da mesma forma que hoje a gente consegue colocar o inglês como um idioma universal, embora, lógico, nem todo mundo fale, o grego, na época, na antiguidade, também desempenhou esse papel. Uma segunda contribuição que os gregos deixaram para a gente foi justamente a filosofia grega. O mundo antes dos gregos, o mundo antes da filosofia grega, era um mundo politeísta. Então, tudo que se acontecia na natureza era explicado porque aqueles deuses ali, que eram vários, estavam fazendo algum tipo de ação. Mas os gregos, eles colocaram explicações muito mais robustas e que pareciam fazer muito mais sentido. Então, através da razão, através desse acuramento intelectual que os gregos possuíam, a filosofia grega acabou por substituir e por arrasar toda a religião politeísta. Mas apesar da sua grande disciplina intelectual,
da robustez que os filósofos gregos apresentaram para sua época, ainda assim isso não satisfazia as necessidades espirituais que os homens possuíam. Ela acabou fazendo com que surgisse uma terceira contribuição para o cristianismo, que foi justamente o vácuo religioso. Os gregos acabaram por deixar com que as religiões politeístas ficassem sem sentido naquele momento. Mas existia um anseio por algo superior que os homens possuíam. E isso os fez buscar, por exemplo, várias religiões de mistério. Então essas religiões de mistério, elas normalmente eram muito sincréticas. E fica muito difícil de você definir o que era cada uma delas. Mas essas religiões de mistério normalmente traziam algumas coisas em comum. Ou elas contavam a história da criação do universo, da criação do mundo, ou elas contavam a história do Deus que estava sendo colocado ali como um Deus pessoal. Da mesma forma que o cristianismo também trazia. A grande diferença é que essas religiões não eram exclusivistas. E como o cristianismo, nos períodos iniciais, arrogava para si a verdade. E isso acabou fazendo com que as pessoas ficassem preparadas para receber a mensagem do cristianismo. E aí, gostou do vídeo? Então, dá teu like, comenta aqui o que você achou e compartilha com os teus amigos. E se inscreve no canal para que você possa receber mais atualizações sobre a história do cristianismo. Valeu, pessoal!